Olá, meus irmãos, paz e graça. Mais uma vez estamos aqui com o EBD em pauta. Mais uma semana de estudos, mais uma semana de mais um domingo que teremos mais uma lição importante. Lição essa que hoje nós vamos falar um pouquinho da rebeldia de Saul e vamos também falar um pouco da rejeição de Deus por causa dessa rebeldia. A lição que vamos estudar no domingo é uma lição fundamental, porque nós vamos ver nesses minutos que vamos passar juntos aqui, nós vamos perceber o quanto aquela relação, aquela situação em que Saul teve no seu reinado, no período em que governou Israel, nós vamos perceber o quanto a sua rebeldia, a sua desobediência, ela serve de advertência para nós. Então nós vamos sempre aplicar aquilo que formos falar aqui no EBD em pauta e vamos buscar aplicar em nossas vidas e buscar aplicar aos nossos alunos. Isso, e eu quero aqui trazer, antes de entrarmos propriamente no mérito da lição, vamos tentar embasar a nossa lição em 3 alicerces. Como eu sempre estou passando para vocês aí, no começo aqui a gente faz um resuminho da aula. Então, eu vou focar aqui em 3 pontos básicos. O primeiro ponto básico é o conceito que nós devemos ter da palavra rebeldia, da palavra rebelde, né? Que seria foi o que se concluiu com o ato último de Saul, quando Deus rejeita ele como rei de Israel. Depois nós vamos falar um pouquinho dessa questão da rejeição de Deus por causa da rebeldia de Saul, e vamos aplicar isso e vamos dar uma olhada dessa situação com relação ao caráter cristão. E vamos olhar para o caráter de Saul, vamos olhar e perceber o que a Bíblia trata com relação às atitudes que Saul tomou durante o seu governo, que não foram atitudes nem um pouco agradáveis aos olhos de Deus. E por último, nós vamos fechar a nossa aula, nossa exposição de hoje, com uma reflexão, uma aplicação devocional para as nossas vidas e, obviamente, para os nossos alunos, para todos aqueles que estarão nos ouvindo, ok? Quero agradecer já de antemão, desde já a todos vocês que nos acompanham, agradecer a todos os professores da nossa igreja, de todo o nosso ministério, de todo o campo da Adelinhares, todos os professores de Escola Bíblica Dominical. Se você tem nos acompanhado, significa que você tem buscado aplicar uma aula a melhor aula possível que esteja ao seu alcance. Se você tem nos acompanhado, significa que o que estamos fazendo, de fato, está tendo relevância, está tendo uma importância, tenho certeza que está gerando frutos, e isso demonstra a sua preocupação, isso demonstra que você, de fato, está engajado em dar um ensino de qualidade para os seus alunos. Agradecer também àqueles que talvez não são da nossa igreja, mas nos acompanham pelo Facebook. Gente, a lição de domingo, como eu bem disse, trata sobre rebeldia e rejeição. A rebeldia de Saul, como consequência, rejeição de Deus para o seu reinado. Na lição passada, nós bem percebemos, e isso é notório a todos nós que conhecemos um pouquinho da narrativa bíblica, de que Deus, o governo teocrático, o governo onde Deus governava de forma absoluta e determinava os seus líderes, era o governo modelo, a forma de governo que Deus queria para o seu povo. Mas, como falamos na aula passada, chegou um momento que o povo quis um rei pessoal, alguém que de fato, de carne e osso, que estivesse diante da batalha, que estivesse governando-os num palácio, que estivesse sentado num trono. E aí, Deus ouve a voz do povo. Com muito pesar, com muita dor no coração, ele ouve a voz do povo. E o primeiro rei de Israel, nós sabemos que foi Saul. Mas Saul foi um rei desobediente, Saul foi um rei rebelde, Saul foi um rei leviano. Saul, basicamente, ele cometeu tudo aquilo que não se deveria cometer como rei, e tudo aquilo que ele não podia fazer em desobediência à palavra de Deus. E quando quando nós observamos e lemos toda a história de Saul, lá do capítulo, começando pelo capítulo 3 até o capítulo de número 15, que é basicamente onde Deus de fato determina, rejeita Saul, e por mais que Deus disse que ele terminaria o seu reinado, ele morreria no trono,
Deus não iria tirar ele do trono e colocar outro, não, ele morreria no trono. Mas depois de Saul não veio ninguém da sua linhagem. A linhagem foi passada para Davi, foi transferida para uma outra família, a linhagem real foi transferida para um outro seio familiar, que foi a família de Jessé. Nós bem sabemos disso. Então vamos conceituar o que seria rebeldia, o que seria alguém desobediente, rebelde. Vamos pegar o texto, o texto de 1 Samuel capítulo 15. O texto de 1 Samuel capítulo 15 fala exatamente conforme essa palavra rejeição, ela aparece ali, e a palavra rebelde, ela é bem perceptível a partir principalmente do verso 7. Quando Samuel diz a Saul, depois de Saul dar várias desculpas, Samuel chega e pergunta a Saul se ele cumpriu o que Deus havia dito para ele, que era ir aos amalequitas, matar todos que ali estavam, inclusive o rei, destruir tudo, não aproveitar nada e consagrar aquilo ao Senhor e depois tomar posse da terra. Saul, de pronto, já começa mentindo, dizendo que fez tudo conforme a vontade do Senhor, conforme Deus havia falado a Samuel. E Samuel, até num tom de ironia, diz assim: olha, mas então, o que são esses barulhos que estou ouvindo, esses mugidos que estou ouvindo? De onde vem? E aí ele acaba confessando, dizendo: não, de fato nós deixamos ali o melhor gado, trouxemos para Israel o melhor gado, inclusive o rei foi trazido também de Saul. E aí Samuel fica irado e acaba orando a Deus, e Deus rejeita Saul, diz Samuel a Saul o seguinte: por acaso sacrifícios, porque a justificativa dele é que ele trouxe o melhor para sacrificar a Deus no holocausto. Mas ele vai dizer assim: por acaso, Samuel diz a Saul, por acaso sacrifícios substitui a obediência? Por acaso Deus prefere o sacrifício do que a obediência? Deus prefere que você obedeça, Saul, e não que você sacrifique. E essa é a primeira lição que nós vemos. Mas o que significa de fato a palavra rebeldia? Vamos conceituar rebelde. Na língua portuguesa, a palavra rebelde geralmente está alinhada a alguém desobediente, alguém insubordinado, né? Rebelde é uma pessoa que ela não possui respeito, digamos assim, ao outro. Essa é uma pessoa rebelde, seja um pai, seja uma autoridade eclesiástica, seja uma autoridade civil ou militar. O termo hebraico usado ali em 1 Samuel 15 vem do verbo marrar. E esse verbo marrar no hebraico significa basicamente contender, alguém contencioso, alguém que luta contra, ou seja, alguém que você determina uma coisa, mas ele na verdade quer ir contrário àquilo que você falou. Você diz algo e ele quer ir contrário ao que você disse. Você tem uma percepção de vida e ele vai contrário à sua percepção de vida. Então, marrar no hebraico, o verbo rebelde ali, quer dizer, na verdade, alguém que está estava lutando, ou seja, indo contrário à vontade de Deus. É isso que Deus diz é isso que Samuel diz a Saul, que ele estava indo contrário, que ele era um rebelde, estava agindo com rebeldia. E ele afirma mais, ele diz para Saul: rebeldia, Saul, é pior, ou em alguns textos diz, rebeldia é como obra de feitiçaria. Ou seja, nós sabemos basicamente que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles proíbem veementemente a prática de feitiçaria, a prática de bruxaria, a consulta a mortos, toda essa questão de ocultismo. E se havia alguma coisa que enojava a Deus, era essa prática nos povos pagãos, e Deus diz que Israel não devia seguir essa linha, abomina isso. E Samuel agora, ele equipara o pecado de desobediência, ou como o texto diz, de rebeldia, ao pecado de feitiçaria, ou seja, querendo demonstrar que é um pecado tão ruim quanto, tão abominável quanto, que Deus vomita tanto e sente enojado tanto quanto um pecado de feitiçaria. Agora, é uma observação que nós precisamos fazer com relação a esse texto. Eu sempre ouvi falar, e a gente, né, virou uma falácia, né? O que é uma falácia? É algo que é tantas vezes contado que, mesmo não tendo um embasamento verdadeiro, não é uma verdade, acaba se tornando algo transmitido como se fosse uma verdade absoluta. Qual é a falácia? Geralmente a gente sempre usam esse texto de 1 Samuel dizendo que a desobediência é pior do que obra, ou como obra de feitiçaria. Geralmente as pessoas usam esse texto
para se defender em certas situações que não cabem à aplicação do texto, como por exemplo, talvez um líder de conjunto, um líder de ministério, né, do ministério jovem, um líder do ministério de louvor, independente, é só um exemplo hipotético, ou o próprio pastor da igreja, ele quer tomar uma atitude que é contrária, uma atitude que na verdade está errada, uma atitude ruim, e quando alguém se levanta e diz, não, mas não podemos, ou seja, ele usa esse texto querendo dizer que a pessoa está com rebeldia, e a Bíblia diz que rebeldia e desobediência é pior do que feitiçaria ou como feitiçaria. E quando na verdade, quando nós, e aí as pessoas sentem medo, porque obviamente Deus rejeitou Saul por causa disso. Então as pessoas pensam, se Deus rejeitou Saul porque ele foi rebelde, Deus irá me rejeitar também e eu posso perder a minha salvação. E aí o que as pessoas geralmente fazem com essa coação, essa falácia que é passada? Elas ficam quietas. Mas a realidade é que essa é uma forma totalmente equivocada de aplicar o texto, de aplicar esse texto. Por quê? Na verdade, o texto ali está trazendo, se você olhar todo o contexto do capítulo 15, ler todo o capítulo 15, é óbvio, é claro, é explícito, é cristalino que a desobediência de Saul não era para com o homem meramente. A desobediência de Saul ali foi para com Deus. A desobediência de Saul, a rebeldia de Saul, o fato dele contender, dele ser sempre contrário, dele não fazer o que estava ordenado, não era a voz de Samuel que Saul deveria ouvir apenas. Acima de tudo, era a voz de Deus. Tudo o que Samuel estava passando era o que Deus estava determinando. Então a rebeldia de Saul não era contra Samuel. A rebeldia de Saul não era para o líder, o grande líder, o profeta, o ex-juiz Samuel. Não. A rebeldia de Saul foi contra o próprio Deus. Por isso que o texto diz que o Senhor o rejeitou. Então, quando as pessoas às vezes usam esse texto de forma equivocada para querer, às vezes, impor alguma coisa à igreja, ou ao seu conjunto, ou ao seu grupo, tomem cuidado. Não usem a Bíblia de forma arbitrária, de forma leviana, para tentar impor alguma coisa. Porque esse texto não diz que a desobediência ou uma pessoa que não concorda com você, que está indo contrário à sua ideia, ela é um rebelde e Deus vai rejeitar e Deus vai matar. Não é isso que o texto está dizendo. Rebeldia ali é rebeldia para com Deus, é ir contrário à vontade de Deus, ao que Deus determinou. Nesse caso, hoje seríamos ir contrário à vontade de Deus que está na sua palavra, contida na palavra de Deus. Se fôssemos aplicar esse texto da forma que muitas pessoas colocam, né, dizendo que você não pode ir contrário à posição do seu líder, ou à posição disso, é claro, contrário, irmãos, não significa que você tem que desrespeitar. As pessoas confundem isso, tá? Quero fazer uma outra observação dentro da observação que eu estou fazendo. Você ser contrário, você não concordar com a voz do seu líder, não concordar com uma opinião, não concordar com uma atitude ou com uma aplicação de alguma coisa, não significa desrespeitar. São coisas diferentes. Muitas pessoas abusam e acabam de fato entrando em desrespeito e até ultrapassando certos limites. Cuidado com isso. Mas se fôssemos aplicar esse texto como muitas pessoas colocam, por exemplo, nós seríamos pessoas que estaríamos rejeitados por Deus, por exemplo. Aí vocês falam, mas como, Charles? O que você está dizendo? Todos nós evangélicos, todos nós protestantes, estaríamos rejeitados por Deus. Por quê? Porque nós somos fruto de uma, entre aspas, rebeldia, de uma contrariedade, de alguém que se opôs ao sistema. Quem foi? Lutero. Os reformadores, mas especialmente Lutero, que foi o que deu o pontapé inicial, né? E dessa forma, se formos aplicar o texto, né, de qualquer fala, de qualquer coisa que tem que ser aplicado, que tem que ser imposto, e você tem que obedecer de qualquer forma sem questionar, e quem se pensa contrário é desobediente, estaríamos incorrendo em um grande erro, porque daríamos um chamado tiro no pé, né? Porque se falarmos que somos rebeldes por causa disso, você vai ter que aceitar que todos nós, protestantes, somos rebeldes, estamos em desobediência com Deus e automaticamente podemos estar perdendo a salvação, porque nós somos fruto de uma, entre aspas, rebeldia. Mas o que o texto diz não é isso. O texto fala de rebeldia para com Deus. Lutero foi rebelde, ele foi contencioso, ele foi insubordinado, não foi para com Deus, foi para com o homem. Nós bem conhecemos a história da Reforma, e mesmo aqueles que não conhecem, que mesmo que sabem superficialmente, sabem que foi um homem usado por Deus em um momento específico da história.
E agora, de forma bem objetiva e adentrando a questão da rebeldia de Saul, dos passos errados, da leviandade de Saul, da rejeição de Deus, nós podemos aplicar isso para a nossa vida. É sempre bom aplicarmos tudo aquilo que lemos nas Escrituras, tudo aquilo que estudamos nas Escrituras, tudo aquilo que nós pregamos, ensinamos, é aplicável para nós. E há aqui uma advertência muito, mas muito forte para todos nós que estamos dentro da igreja, que servimos a Deus, que servimos a Cristo, que servimos ao Reino. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Essa é a grande verdade. Obedecer a Deus significa não passar por situações que você não precisaria passar. Quando você é desobediente, você vai lá e passa. Obedecer a Deus é uma dádiva, é um prazer, é uma graça. Obedecer a Deus é uma bênção. Deus é o que aqueles que o obedecem. É essa advertência que a Bíblia nos dá. Este moço, este homem, agora já um homem formado, Saul, ele foi muito, mas muito desobediente, muito leviano. Todas as vezes que Deus dizia para ele fazer algo, ele sempre fazia algo contrário. E geralmente vinha com desculpas. O meu pastor, o pastor Tadeu, costuma dizer que a pior desculpa é aquela chamada desculpa esfarrapada. Ou seja, o cara não tem condição nenhuma de se justificar e ele fica procurando meios e você sabe que ele está querendo inventar uma desculpa. Ele vai inventar uma desculpa. Basicamente, Saul era desse tipo de crente, era desse tipo de servo. Era aquele rei que vivia inventando desculpas para os seus erros. Ele sabia que Deus determinou X, mas ele preferia fazer Y. E quando Samuel ia indagar a ele com relação à sua atitude errada, ele sempre dava uma justificativa, ele sempre queria sair pela tangente, ele sempre queria se esquivar. Esse é um bom exemplo para nós não cometermos o mesmo erro. Não cometermos o mesmo erro, tanto diante dos nossos líderes, seja pastores, seja líderes de ministérios, não cometermos o erro de ficar procurando desculpas, né? Se você não pode, diga eu não posso. Se você não consegue, diga pastor, meu líder, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição, ou eu não vou poder fazer isso por causa disso ou daquilo. Seja sincero, seja honesto, não procure dar desculpas, seja objetivo. Jesus, deixando isso bem claro, lá em Mateus 5, vai dizer que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Passou disso, tudo que vier emana de uma essência maligna. É isso que Jesus disse. Ou seja, se você está firmado na verdade, diga a verdade. Não busque inventar desculpas. E também para com Deus. Não fique inventando desculpas para Deus. Senhor, eu não posso fazer isso porque eu não tenho condição. Não fique colocando empecilhos. Há muitas pessoas que colocam empecilhos, que colocam barreiras, obstáculos para não fazer a obra de Deus, para não fazer aquilo que Deus determinou, para não cumprir o seu chamado na obra de Deus, para não exercer o seu ministério na obra de Deus. Muita gente coloca muitos empecilhos e muitas barreiras. Não faça isso. Seja sincero para com Deus. Peça a Ele força, peça a Ele dedicação, peça a Ele vontade, perseverança para continuar batalhando. Mas não dê desculpas, não minta para Deus, não queira buscar enrolar a Ele com desculpas esfarrapadas. Eu acho que a maior advertência que temos para a rebeldia de Saul e para as desculpas que ele dava é essa para nós. Buscamos ser honestos, sinceros com os nossos líderes, com o nosso Deus acima de todas as coisas, obviamente por meio da sua palavra, e aí nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos entender a sua vontade. Irmãos, professores, eu acredito que usando esse tripé, conceito, rejeição e aplicação pessoal, a sua aula tende a ser uma aula de fato que irá alcançar o objetivo, que é demonstrar para o seu aluno o perigo da desobediência, o perigo da rebeldia, que consequentemente, como aconteceu com Saul, é a rejeição de Deus. E aí nós estamos fadados ao fracasso. Quando Deus abre mão de nós, quando Deus nos entrega a própria sorte, é muito doloroso. Se você ler a partir do capítulo 16, né? Do capítulo 15, Deus rejeita Saul. Se você ler a partir do 16 até quando Saul comete suicídio, depois você vai ver que a vida de Saul ela foi uma vida
no sentido literal da palavra, desgraçado. Não que Deus não tinha graça para derramar sobre ele, mas foi desgraçado no sentido de que ele foi desprovido de graça. Deus o abandonou, Deus o deixou à sua própria sorte, ao seu bel prazer. E aí a Bíblia diz que espíritos maus da parte do Senhor, ou seja, Deus permitiu, não que Deus ia lá e perturbava, Deus sente prazer, não, mas Deus permitiu que viessem tormentos psicológicos, tormentos espirituais para Saul, a ponto de Davi ter que acalentar ele com o toque da harpa, com música, com cânticos, com louvores, com melodias. Mas quando Davi saía, a tormenta era grande, passou por sérias situações pesada psicologicamente, sofreu uma depressão psicológica muito grande. Então, ou seja, as consequências da desobediência de Saul foram perceptíveis, foram reais, e que nós não cometamos o mesmo erro. Tudo bem? Eu quero agradecer sua paciência, sua presença. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você que nos acompanha no canal da Delinhares aí no YouTube, e tenho certeza que a sua aula será uma excelente aula. Faça uma excelente exposição e Deus continuará abençoando o seu ministério. Um abraço, até quarta-feira que vem.